Boa noite, amores. Como vocês estão? Então, eu vim falar aqui com vocês um pouquinho do que me veio. Assim, eu tenho um canal que eu vou botar sobre algumas coisas que aconteceram comigo, sobre como passei algumas coisas, sobre como eu tento superar, sabe? Muita coisa assim na minha vida. O nome do canal, ele tá sendo meio que criado, meio que criado. Vai, Love Caminho. Tem pouquinho inscrito porque eu não abri ainda para muitas pessoas. Eu quero fazer assim quando eu estiver inspirada, quando eu estiver bem, quando o Espírito Santo me pedir. Então hoje me veio uma coisa assim muito arraigada. Que eu fiquei pensando assim, que passou assim despercebido por muito tempo e depois eu vim notar, assim, sabe? Que muita coisa que eu pedi a Deus antigamente, eu acho que eu até pedi perdão porque foi ingratidão. Aconteceu e eu não percebi. Um exemplo, quando eu estudava, né, no ensino médio, eu e uma amiga minha, a gente queria muito, mas era muito tocar no 7 de setembro, numa banda, daquelas bandas marcial, sabe? Aquelas bandas assim, tocando prata. Eu vi até minha amiga até pegou duas tampas e ficou. Então não deu pra gente ir, os pais da gente não deixou, os dois não deixaram, a gente ficou, tá. É, né? Fazer o quê, né? Não tá. Ficou tudo, ai Jesus, Senhor, o que fazer? Nada. Tudo novinha, tudo querendo, né, ir na banda, mas não deixaram, então nada. Quando foi em 2018, acho que foi em 2018, deixa eu tentar lembrar. Foi 2018, simplesmente estava eu tocando pratos na banda do Bombeiro Civil. Sim, que eu fiz o curso de Bombeiro Civil, então eu até ri, assim, sabe, da minha amiga, eu vou tocar e tu não vai tocar, tá. Só que eu tava pensando assim, gente, aquele sonho que eu tinha antigamente, muitos anos, que a gente era, né? Eu realizei agora, tá entendendo? Eu realizei agora em 2000 e... Eu fiquei, caramba, meu! Eu realizei em 2018, foi 2018. Então eu disse assim, gente, tudo é no tempo de Deus, não adianta. Não adianta você espernear, não adianta você se descabelar, não adianta que o que tem para acontecer, acontece. O que não tem para acontecer, não acontece. Eu aprendi que em uma palavra, entendeu? Uma palavra. Que, assim, antes eu não sabia, né? Que eu era tipo isso, uma pessoa resiliente. Uma pessoa que entende que muita gente se frustra porque eu também já me frustrei muito, porque você vai fazer uma coisa e você quer logo fazer essa coisa, que essa coisa dê certo e que essa coisa vá, sabe, pra frente, mas não acontece. Aí você se sente totalmente frustrado, você se sente meio perdido e você às vezes culpa Deus. Vocês se tocaram que Deus sabe mais de nós do que nós mesmos? Eu me toquei. Eu me tornei uma pessoa resiliente. Sim, mas eu não me tornei uma pessoa resiliente por conta de que tudo aconteceu na minha vida na hora que eu quis, não. Por conta das quedas, muitas quedas. Só um parênteses, muitas quedas.
Então eu fui, tipo, me moldando, tipo, ah, não aconteceu, não era para acontecer. Se tivesse que acontecer, tinha acontecido. Uma vez, sabe, eu fiquei muito com raiva lá, tal, de uma coisa. E porque não dá certo, não sei o que, não sei o que, e nada muda. Quem foi que me avisou? Minha amiga disse, mano, mudou muita coisa na sua vida. Mudou o quê, cara? Mudou o quê? Mudou. Ela disse, olha, quando uma pessoa disse, a sua vida vai ter renovação, e você ainda se pergunta se teve renovação, mas você teve. Mas como? Eu não tive. Teve. Você fez o curso de radiologia, técnica em radiologia. Você ganhou amigos e amigas. Você fez o curso de APH socorrista. E você fez o curso de bombeiro civil. Isso se chama gratidão. Eu fiquei tipo, Jesus do céu, caramba, meu, como é que eu faço isso com o Senhor, tal, pedir perdão. Então, é a ótica de nós vermos ou querermos uma coisa muito grandiosa que a gente tá perdendo de agradecer e de ver as coisas lindas que ele faz, né? Depois disso eu fiquei pensando assim, nossa Deus. Aí depois veio essa dos sonhos atrás, sabe? Aquele sonho atrás que eu tinha de tocar na banda. E eu disse, Jesus, nada acontece. Nem a mais um minuto, nem a menos um minuto. Tudo acontece na sua hora certa. Quando Deus disse, não andeis ansioso, porque realmente, gente, não adianta andar ansioso, porque só acontece quando quer, quando tem que acontecer, quando Ele quiser. E só vai causar o quê? Doença, né? Ansiedade e tal. Mas eu me achei ingrata, Júlia, eu me achei ingrata. Hoje em dia, assim, sabe, eu tô tipo vendo. Se eu tentar muito uma coisa e não dá certo, eu entendo que não é a vontade de Deus. Eu entendo que Deus tem o melhor pra mim. E sempre tem o melhor. Sempre. Gente, eu fico boba assim, sabe, com as coisas assim que acontecem, sabe? Tipo, eu peço uma coisa a Deus, ele tem o direito de dar ou não, né? Até porque eu entendo que ele sabe mais de mim do que a mim. Teve coisas que eu culpava umas pessoas, vítima, né? Culpava umas pessoas lá atrás porque não pedi e não pagou, pedi e não fez. Só que depois eu notei que se eu tivesse feito o curso naquela época, se eu tivesse feito o que eu queria ter feito naquela época, eu não iria estar exercendo bem. Por quê? Não porque eu não quero ainda. Porque na época que eu queria e me disseram não, depois eu fiquei doente, muito doente, com esquizofrenia e com depressão. Então, gente, essa profissão que eu tava querendo naquela época não era para eu ter feito naquela época. Não sei se eu vou fazer agora, não sei. Mas eu notei que se eu tivesse feito naquela época, eu tinha ficado doente muito tempo. Eu não tinha exercido nada. Eu não tinha segurança em mim. E ia ser perdido porque eu não ia ter credibilidade, como às vezes eu não tenho aqui em casa. Outra coisa, não espere assim que alguém chegue para você e diga alguma coisa, ou que você tente provar alguma coisa para alguém. Não. Até as pessoas das nossas famílias, elas machucam a gente também machuca outras pessoas.
pessoas boas também machucam pessoas boas. Eu não entendo, sim, quando pessoas querem machucar de verdade, mas tem aquelas pessoas que machucam sem querer. Eu já machuquei muita gente já me machucou, e daí? Por isso, porque me machucou, a pessoa é ruim, ou então porque eu machuquei umas pessoas, eu sou ruim? Não, agora eu tenho assim tanto que um cuidado por sentimentos, porque se eu machucar a pessoa, né? Eu mesma fico triste já, sabe? Eu já tenho essa consciência de que machucar dói muito, machucar sentimento é peso, gente. Então, eu trouxe isso pra vocês, assim, que não adianta apressar. O que é seu vai vir no tempo certo. Deus dá mais do que você pediu. E Ele se importa com os sonhos lá atrás que você teve e não conseguiu. Então era isso o recado. E assim, eu tenho o canal Simone Pérez, que no canal Simone Pérez eu vou botar este quadro, estes pensamentos, o que Deus botar no meu coração, de abrindo um parênteses, ou então com nome também. E eu criei um canal, Love Caminho, que eu não abri para ninguém quase, acho que só tem 3 pessoas inscritas, que eu vou ficar colocando algumas reflexões, alguma coisa que Deus me botar no meu coração. Então é isso, gente. Nada acontece por acaso. Até um traste que lhe fez mal vai fazer você refletir e você avançar. Claro, se você perceber. Porque se você não perceber o que faz, porque você não perceber e só reclamar e botar de vítima, não vai entrar nada na sua cabeça e as lições vão repetir e repetir e repetir. Por isso que eu tô às vezes me policiando, principalmente pensamentos. O que a gente pensa e sente acontece. Então, para que pensar negativo, sentir negativo, ou então buscar apoio de pessoas? Você tem Deus e você tem o seu eu, você tem o Espírito Santo e confia em você. Vocês são maravilhosos. Obrigada, gente. Beijos.